O nosso lar é um bom lugar, cidade do além. Boa noite a todos que estão nesse momento nos assistindo aí pelos diversos canais, uma vez que nesse período agora de pandemia a gente pode utilizar da intermediação tecnológica para chegar a diversos lugares, né, uma vez que a barreira física ou geográfica não mais nos impede. Então, que nesse instante essa luz divina possa envolver a cada um de nós onde quer que estejamos. E, como sempre, aqui às quintas-feiras nós nos reunimos para poder trazer um tema, à luz da doutrina espírita, uma vez que essa atividade tem substituído as atividades presenciais da nossa palestra, que sempre aconteceu na quinta-feira no Centro Espírita Nosso Lar. Então, nós vamos iniciar a nossa atividade, como sempre, com uma prece, que possamos, nesse momento, aquietar nossa mente, permitir que os nossos padrões mentais possam asserenar-se, para que a gente possa aproveitar ao máximo esse tempo, esse pequeno espaço de tempo que nós nos reservamos nessa noite para refletir. Então, Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Pai querido e amado, aqui nesse instante, mais uma vez reunidos através dos canais virtuais, queremos agradecer, Senhor, imensamente esta sublime oportunidade, agradecer pelo dom da vida, agradecer por tudo que tem nos proporcionado, Senhor. Que sejam momentos de intenso aprendizado, pois sabemos que tudo que vem de Ti é bom e é justo. Por isso, a nossa gratidão, rogando que Tuas bênçãos envolvam cada um de nós nesse momento e todos aqueles que, por um motivo ou outro, não têm condições de participar conosco desse momento. Que a Tua paz envolva a todos, que Tuas bênçãos cheguem a todos, envolvendo não só nós aqui presentes, mas toda a humanidade. Em Teu nome, em nome de Jesus, e dos benfeitores amigos que tanto nos auxiliam, inspirando, nos intuindo sempre no caminho do bem, damos por iniciada a nossa tarefa, a nossa atividade nesta noite, em Tua doce e santa paz. Muito bem, então, já sintonizados, com o Criador, já sintonizados entre nós, nós trazemos para as nossas reflexões dessa noite esse tema, bastante provocativo, que são os pilares da caridade. E por que essa temática? Primeiro que ela me inquieta, me inquietou pelo menos por muito tempo e ainda tenho procurado aprofundar esse tema, porque quando eu cheguei a conhecer a doutrina espírita, que foi apresentado a ela e fui levado a uma casa espírita, a convite, me lembro que tinha um cartaz na parede como lema básico da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Aquilo de alguma forma mexeu comigo, porque eu fiquei imaginando, por que esse lema é básico, por que isso é tão importante? Não seriam outros aspectos vinculados à religiosidade que fosse mais importante, uma vez que eu até já ouvi o lema de que fora da igreja não há salvação? Então, isso me inquietou e à medida que eu fui estudando o Espiritismo, isso de alguma forma me aproximou mais desse tema, e me deixou bastante, pelo menos satisfeito com a forma com que a doutrina espírita trata desse tema. Mas como introdução, eu gostaria de trazer para nós aqui a inspiração da arte. A arte sempre nos diz muito, porque através dela a gente consegue penetrar em pontos, em caminhos que a gente muitas vezes não consegue pela linha do raciocínio. Então eu vou utilizar aqui mais uma vez Maria Dolores, para que ela nos inspire nesse entendimento. E a gente vai trazer um poema muito bonito, intitulado A Lenda da Rosa. E Maria Dolores, nos seus versos, diz assim: dizem que quando a Terra começava a ser habitação de forças vivas, nas telas primitivas, tudo passara a ser agitação de festa. As cidades nasciam
em singelas aldeias na floresta. A beleza imperava, o verde resplendia, toda a vegetação se espalhava e crescia, dando refúgio e proteção aos animais, do mais fraco ao mais forte. O progresso ganhava as marcas de alto porte. No campo, as plantas todas respiravam felizes. Da folhagem, no vento, a calma das raízes. Era um mundo de belos resplendores, adornado de flores, cada uma estranha exceção. Tão somente o espinheiro era triste e sozinho, uma espécie de monstro no caminho, de que ninguém se aproximava. Todo feito de pontas agressivas, recordando punhais de traiçoeiro corte, que anunciavam dor e feridas de morte. De tanto padecer desprezo e solidão, um dia o espinharal fitou o azul imenso e disse em oração: Senhor, que fiz de mal? Para ser espancado, escarnecido, todos me evitam cautelosamente, como se eu não devesse haver nascido. Compadece-te, ó Pai, da penúria que trago. Terei culpa das garras que me deste? Acendes astro mil para a noite celeste, veste as madrugadas em matilhas vermelhas, das lãs para as ovelhas, inteligência aos cães, cânticos às neves. Estendestes no chão a bondade das fontes, que deslizam suaves, na força universal com que desdobras a amplitude sem fins dos horizontes, em cujo místico esplendor falas de majestade, paz e amor. Não me abandones, Pai, às pedras dos caminhos. Se posso, não desejo oferecer somente espinhos. Quero servir-te à obra, aspiro a ser perfume, inspiração e cor, harmonia e beleza para falar de ti nas leis da natureza. Dizem que Deus ouviu a inesperada prece e, notando a humildade e a contrição do espinharal, mandou que à noite o orvalho lhe trouxesse um prodígio imortal. Na seguinte manhã, logo após a alvorada, por entre exalações maravilhosas, o homem descobriu de alma encantada que Deus, para mostrar-se o pai e o companheiro, atendendo à oração, pusera no espinheiro a primeira das rosas. Muito belo, né? Sem dúvida, a gente vê de que forma a arte fala tão profundo na nossa alma. E esse poema nos arremete a refletir exatamente sobre o sentido da caridade. Uma compreensão mais ampla do amor de Deus, da manifestação do amor de Deus. E nesse sentido, nós queremos iniciar com a reflexão trazida inclusive do Livro dos Espíritos. E por incrível que pareça, a gente vai começar pelo final. Porque esse recorte, esse texto está lá nas conclusões, né, que poucos nós às vezes dá atenção ou lê no Livro dos Espíritos. E olha a profundidade com que nós trazemos isso. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Lei que se funda na certeza do futuro. Tirai-lhe essa certeza e lhe tirareis a pedra fundamental. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade do homem. Né? Então, percebamos o quanto é profundo isso, né? Porque a caridade ela faz parte da lei divina. É uma lei natural. E como lei natural, querendo ou não, gostando ou não, nós estamos imersos nela. E não é uma norma de conduta como nós entendemos da lei. Nós já até falamos sobre isso, né? Que a lei natural, ou as leis divinas, elas estão postas na natureza. Eu gosto sempre de usar o exemplo, né, da gravidade. A lei da gravidade é uma lei física, portanto está na natureza.
Então, toda vez, né, que soltarmos um objeto, esse objeto tende a cair porque faz parte da lei. Então, impulsionado por essa força, ela ocorrerá. Ela é quem rege as coisas, o mundo, o universo. Então, dentre as diversas leis que são apresentadas na terceira parte do Livro dos Espíritos, se observarmos, veremos que, de forma muito curiosa, a 10ª lei apresentada lá é justamente a lei de amor, justiça e caridade. Repare que é uma lei só. É uma lei só. Não são 3 leis, né? Lei de amor, lei de justiça, lei de caridade. Não, é uma lei só. É a lei de justiça, amor e caridade. Significa que esses 3 elementos são complementares, ou são um, né? Tanto é que nas traduções do hebraico antigo existe uma palavra que é de tzedakah, que significa amor, significa justiça, significa caridade. Isso está no Velho Testamento. Então, a doutrina espírita vem trazer nesse arcabouço de entendimento das leis divinas que nós temos uma lei que ela é uma só, mas é composta por um tripé, que é justiça, amor e caridade. A caridade está nela, entende? Então, se estamos falando de amor, estamos falando de caridade. Se estamos falando de justiça, estamos falando de caridade. Então, a caridade, ela compõe essa estrutura que faz parte das leis de Deus. Isso é fundamental que a gente entenda, né? E nesse arcabouço a gente vai entender, então, o porquê que o progresso da humanidade ele tem seu princípio na aplicação dessa lei de justiça, amor e caridade, conforme está no texto lá do Livro dos Espíritos, nas conclusões. Porque ela é uma lei única. E essa lei se funda na certeza do futuro. Então, mais uma vez, a gente traz aquela reflexão, né, que não tem como a gente pensar em análise de um tema, né, sob esse olhar da perspectiva com que o Espiritismo nos traz todos esses conceitos. E o nosso olhar, o ponto de vista com que nós analisamos essas questões, devem ser sempre na condição de espírito imortal. Então nós temos certeza no futuro. Porque se não tivermos essa certeza no futuro de que a vida continua, para quê? Qual o sentido, né, de buscarmos o amor, de buscarmos viver a justiça e de buscarmos viver a caridade? Então é nesse sentido que, primeiro, precisamos enquadrar a caridade dentro desse conceito, né, de que ela faz parte de uma lei maior, não é isso? E aí a gente vai ver que lá na questão 918 é bem interessante, porque isso fica muito claro, que verdadeiramente, né, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Então, a busca desse sentido para a doutrina espírita está muito clara. E a caridade está dentro desse tripé que sustenta a felicidade do homem ou a sua caracterização enquanto homem de bem. Isso é muito importante que a gente compreenda. Mas algo mais intrigante ainda é como a doutrina espírita nos apresenta a caridade, que durante a nossa história da humanidade nós deturpamos esse sentido, né? Repare que geralmente quando a gente fala em caridade, imediatamente a gente associa a dar coisas, né? A ajudar as pessoas no sentido mais material. Isso é o que está muito incutido, né, no senso comum. No entanto, a doutrina espírita nos traz um sentido mais amplo dessa caridade. E aí é muito interessante, porque Kardec, de forma muito hábil, né, digamos assim, como um pedagogo, como um espírito preparado para esse senso crítico, analítico, ele vai lançar uma pergunta muito interessante no Livro dos Espíritos, que é a questão 886, que diante dessas discussões que ele vai fazendo, né, da justiça, ele vai dissecando isso
a partir da questão 870, mais ou menos, do Livro dos Espíritos, ele vai buscando esse entendimento, né, dentro das leis, né, porque ele vai tratar das leis divinas e dentro da lei tem a lei de justiça, amor e caridade, como falamos. E aí, na abordagem da caridade, olha a pergunta que ele faz. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Ele foi muito cirúrgico nessa análise, nessa questão. E a resposta dos Espíritos é muito mais interessante e muito mais rica, né? Porque ele diz benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Esse é o verdadeiro sentido da caridade conforme Jesus nos ensinou. Esse é o verdadeiro sentido. Por isso que a gente apresenta a caridade nesse tripé, né? Então não tem como a gente entender a caridade sem entender a benevolência, sem entender a indulgência e sem entender o perdão. É como uma massa de bolo que nós fazemos. Não tem como separar. Para você ter o bolo, para você ter a caridade, né? Não tem como para você ter o bolo pegar apenas o trigo, apenas os ovos, o leite, né? É um conjunto que forma o todo. Então a caridade na sua plenitude, ela tem que ser composta de benevolência, de indulgência e de perdão. E às vezes a gente se depara apenas no aspecto, né? Achando que vamos ser caridosos apenas na benevolência. E a benevolência é apenas um pilar desse termo que nós chamamos de caridade. E ela é tão importante para a doutrina espírita que vai ter um capítulo exclusivo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Fora da Caridade não há salvação. E está no centro do Evangelho. Né? Se abrirmos o Evangelho, a gente vai ver que está lá no centro. Significa que é a essência, a base realmente desse entendimento que a doutrina nos traz, dada a importância que é a caridade para nós, né? Enquanto espíritos em processo de evolução. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente entenda esses pilares, né? E a gente tem o primeiro pilar desse processo é a benevolência. Então, como é que nós entendemos a benevolência? Esse é um grande desafio. Porque a benevolência verdadeiramente é só dar o bem material? O que significa ser benevolente? E lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente trouxe esse recorte muito interessante, né? Que quando nós chegarmos, né, ao mundo espiritual, depois de percorrermos a nossa caminhada, a nossa consciência nos indagará sobre o que nós fizemos. E aí é interessante que no Evangelho vai dizer que não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizeste, quantas lágrimas enxugastes. A benevolência está fundamentada no bem, em você fazer o bem, indiferente de quem seja, não é? O melhor exemplo que a gente tem também dentro do próprio Evangelho do Cristo é quando ele fala do bom samaritano, né, que socorre aquela pessoa que foi ferida. Então ele, sem nenhum receio, ele se entregou no trabalho de ajuda. É uma entrega total ao outro. É fazer o bem sem se perguntar a quem. É você deixar que aquela sensação agradável quando a gente promove um bem para alguém, quando a gente proporciona, né, um bem para minorar a dor do outro, o quanto que isso faz bem para a gente. Na verdade, a benevolência é o que nos traz o grande benefício, né? E esse benefício, que é esse perfume que a benevolência nos proporciona, Joana de Anjos vai tratar de uma forma muito bela, né? Que ela tem uma frase muito interessante que diz que sempre ficará perfumes na mão daqueles que doam flores. Então, quer dizer, o maior beneficiado no processo da benevolência somos nós mesmos, aquele que a pratica, né? Então isso é muito interessante, esse é um pilar muito importante que nós precisamos compreender
e exercitar se queremos constituir verdadeiramente a caridade como entende a caridade de Jesus. Um outro pilar muito importante é a indulgência. Esse é um grande desafio, né? Porque a indulgência também nós às vezes compreendemos de modo muito raso. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que fala dos caracteres do homem de bem, tem novamente um desses caracteres, que diz assim, que o homem de bem ele é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo quando afirmou, né, para a mulher adúltera diante daqueles que a incriminavam: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Então a indulgência é esse sentimento que nos arremete a analisar com misericórdia o outro, no sentido de que todos nós estamos a caminho. Então eu não posso julgar o outro, eu não posso ver, né, no olho do outro, né, um argueiro enquanto tem a trave no meu. Então a medida que eu devo medir o outro é aquela que eu peço a mim mesmo. Isso é muito importante e a gente não costuma fazer isso, né? Exatamente porque a gente aprendeu muito a julgar. Então, eu vejo muito isso acontecendo e vira e volta também estou fazendo isso, né? Principalmente por conta das nossas intolerâncias, seja no campo religioso, seja em toda e qualquer atitude que nós recriminamos, né, no outro. E tem uma passagem no Evangelho que vai ser muito bacana mostrando, né, o quanto é importante que a gente pratique a indulgência para verdadeiramente atingir a caridade. Então a indulgência é esse pilar fundamental para que a gente não julgue o outro, né, e compreenda que o outro é o espírito também que está a caminho. Então, repleto de erros, de equívocos, tal qual nós estamos também, porque quem de nós não erra, né? Quem de nós não se equivoca? Quem de nós ainda não se perde aí, né, pelas as portas abertas da vida? Então, a indulgência é esse pilar fundamental que nós precisamos também procurar caminhar e sedimentá-lo para que verdadeiramente a gente consiga executar a caridade na sua plenitude. E o terceiro pilar da caridade é o perdão. Esse também é um grande desafio, né? E esse perdão, a gente também, muitas vezes de forma rasa, não consegue compreendê-lo, o perdão na dimensão que Jesus ensinou, né? E a gente tem uma passagem muito clara no Evangelho de Jesus, quando ele vira para Pedro indagando sobre a questão do perdão, a dificuldade que era para ele compreender isso. Então ele pergunta quantas vezes deveríamos perdoar, né? E Jesus, trazendo uma analogia importante e profunda, diz a Pedro que não é 7 vezes, mas 70 vezes 7, que eles são ilimitados, porque o perdão não é fazer o bem ao outro. Perdoando, você está se livrando de um peso que vai lhe fazer sofrer, né? E como nós compreendemos, né, de acordo com aquela frase inicial, de que nós estamos olhando a vida muito além da vida. Portanto, o perdão é necessário e fundamental para que a gente não fique preso nas amarras do ódio, da incompreensão, da mágoa, da dor. E tem uma frase muito bacana, lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que são os modelos de preces, né? Que é outra parte do Evangelho que a gente quase não dá muita importância, mas que é fantástico, porque eu entendo que ali tem um compêndio dos princípios basilares da doutrina espírita. E lá, nenhum desses modelos de prece ele vai dizer que a perspectiva do perdão fortalece a alma. E ele pede, né, mostra, Senhor, aos culpados que desesperam, e sustentados por essa esperança, eles aurirão forças na grandeza mesma de suas faltas e de seus sofrimentos, a fim de resgatarem o passado e se prepararem a conquistar o futuro. Quantos de nós não estamos presos, às vezes, por um sentimento infeliz
de não entender o equívoco do outro e não abrir a possibilidade de perdão. E criamos sucessivas reencarnações nesse processo, né, extremamente difícil, que vai nos levar muitos anos de dor. Muitos anos de dor. Então, é importante que, para construir essa caridade como entendia Jesus, nós precisamos perdoar. E o perdão está em tudo, nas coisas mais simples da vida que às vezes a gente acha que é tão difícil, né? Mas sempre temos algo a perdoar. Né? Perdoar no outro, perdoar em nós mesmos, mas sempre temos algo a perdoar, até quando nós praticamos a benevolência, né? Ao assistir um irmão que necessita. Principalmente quando esse irmão é ingrato, ele não sabe agradecer, qual é o nosso comportamento? Então nós praticamos a benevolência, né? Assistimos a pessoa, mas esquecemos de praticar o perdão, porque se ele não nos agradecer, às vezes nós nos sentimos ofendidos. Então, o perdão está presente, a indulgência está presente em todo ato de caridade, qualquer que seja ele, do mais simples ao mais amplo. Então, esses pilares, eles são fundamentais para que a gente compreenda a dimensão da caridade. Né? Na verdade, a caridade ela se estrutura nesses pilares para que verdadeiramente aconteça. Então, essa compreensão é fundamental para que a gente caminhe, né? E já caminhando para as nossas conclusões, eu me lembro, né, de uma frase muito bacana que também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente nesse capítulo, que é o capítulo 15, né, Fora da Caridade não há salvação, que eu acho que nos faz ter uma compreensão bem clara da importância da caridade para a nossa felicidade. Né? Essa importância está exatamente nessa frase de Jesus, né, que diz: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então repare que Jesus sintetiza os mandamentos, mostrando-nos que todo o seu ensinamento, né, que todas as leis e os profetas, estão contidos em amar a Deus, né, de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Lembra que amar, justiça e caridade é a mesma coisa? Ou está interligada numa mesma lei? Então a caridade também está incutida nesse segundo mandamento, já que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo também. Então é muito profundo, né, essas reflexões, e espero que a gente consiga em nossa caminhada, já que estamos todos a caminho, compreender a dimensão dessa caridade. Que a gente faz caridade conosco mesmo, faz caridade com o outro, né? Vivenciando esse amor de Deus. E se queremos verdadeiramente consolidar esse sentimento, a partir da caridade, não esqueçamos que a caridade está fundamentada nesses três pilares, que é a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, que possamos construir a nossa caminhada a partir desses pilares, não é isso? E a gente vai fazer um exercício muito breve aqui, que é um exercício que a gente pode fazer, né, cotidianamente, já que às vezes nós temos dificuldade, por exemplo, de ser benevolente nos aspectos mais profundos, e pegando o exemplo de Jesus quando ele conta do bom samaritano, a gente vai fazer um exercício que vai ser a nossa conclusão, né, aqui nessa nossa fala de hoje, que eu vou convidar a todos nesse momento, para que a gente possa nos aquietar, né, nos deixar envolver por essa música, acalmar a nossa mente, já que falamos tanto, trabalhamos tanto o raciocínio, agora vamos trabalhar o coração.
exercitando o nosso processo de visualização do futuro. Então, aquietando-nos, rogando a Deus que nos envolva nesse momento e permita-nos vivenciar nesse instante uma experiência diferente. Que possamos agora, aquietando a nossa mente e o nosso coração, permitir que sob os eflúvios desse amor divino, possamos utilizar as nossas capacidades mentais e nesse momento nos ver caminhando na rua, num dia frio, estamos bem agasalhados, estamos utilizando um agasalho muito confortável, uma blusa, um gorro, um chapéu, estamos bem agasalhados com luvas, estamos carregando a nossa feira, os mantimentos para a nossa casa. Mas ao caminhar na rua em direção à nossa casa, nos deparamos com um senhor caído no chão, tremendo de frio, carente de afeto, de carinho. Nós, ao observarmos esse irmão, vemos nele o Cristo Jesus. E no mesmo instante, retiramos o nosso casaco, envolvemos essa pessoa que está suja, necessitando de um banho. Levantamos essa pessoa, colocamos o nosso casaco nele, o agasalhamos, carregamos conosco, colocamos nos nossos braços, segurando e levando-o até a nossa casa. Visualize, sinta você realizando essa ação, cuidando dessa pessoa, permitindo-lhe que nesse instante você possa ajudá-lo e ele vai tomar um banho, ficar limpo. Você oferece-lhe uma muda de roupa sua, deixa-o plenamente agasalhado, o convida para a sua mesa, junto com sua família, lhe dá o alimento, permite que ele jante, que ele se alimente, que ele se fortaleça. Você oferece uma cama, um espaço em sua casa para que ele possa se abrigar até o dia seguinte, vencendo a noite fria que está lá fora. No dia seguinte, a pessoa restabelecida, fortalecida, agasalhada, segue o seu caminho, se despede, e uma sensação muito agradável lhe brota no coração, porque nesse instante estamos começando a entender o verdadeiro sentido que Jesus quis dizer quando toda vez que vestiste, que alimentaste, que cuidasse de um desses pequeninos que sofrem, é a mim que o fazes. E aproveitando esse sentimento que brota em nosso coração, agradecemos, Senhor da vida, te agradecemos, ó Pai querido e amado, pelo dom da vida, por estarmos reencarnados e por todas as oportunidades que tem nos oferecido a cada instante de vivenciar o teu verdadeiro amor e de sermos reconhecidos por todos que nos cercam como seus discípulos, como discípulo do Cristo, pois afinal de contas muito nos amamos. E agradecidos, irmanados em teu nome, em nome de Jesus e de toda a espiritualidade amiga, damos por encerrado, por concluída a nossa atividade desta noite, em tua doce e santa paz. Muita paz a todos, se cuidem e que Deus abençoe a cada um de vocês.